Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar. Pedro Raul segue em alta no Ceará, decidindo a favor do vovô e pagando bichos para quem dá passes para gol. Bora explicar um pouquinho dessa história. Na noite dessa terça-feira, na abertura da quarta rodada, o Ceará venceu o Vasco por 2-1. E os dois gols do Ceará foram marcados por Pedro Raul, que se tornou artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols em 4 partidas. Na temporada com a camisa do vovô, são 9 gols e 1 assistência em 10 jogos. Depois da partida, o Pedro Raul contou que paga um bicho, um prêmio, uma ajuda para quem dá passe para gols dele. E que para a partida contra o Vasco, esse bicho foi dobrado até por conta de uma vingança que o Pedro Raul queria impor ao Vasco Clube, pelo qual ele passou e não foi bem. E a frase do Pedro Raul depois do jogo foi, abre aspas, o Mugni e o Gui vão receber o Pix lá dentro no vestiário. Eu sempre pago o bicho por assistência e para esse jogo decidi dobrar o valor. Só para completar a história do Pedro Raul, o centroavante que pertence ao Corinthians está emprestado ao vovô e metade dos seus salários, algo na casa de 350 mil, são pagos pelo Timão. Os outros 350 mil são responsabilidade do Ceará. Para completar, queria falar sobre o outro lado. O Vasco perdeu, a única boa notícia, mais um gol de Pablo Verratti, que é artilheiro do campeonato ao lado do Pedro Raul. Chamou a atenção também a entrevista coletiva do Fábio Carille criticando o comportamento e a forma como os jogadores se comportaram em campo, aumentando assim a pressão pela demissão dele. O próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo sábado no Maracanã. Bora falar agora sobre a chance de o Atlético Mineiro contratar o volante Jair, aquele mesmo que fez enorme sucesso com a camisa do Galo, especialmente enquanto foi treinado pelo Cuca. E o fato de o Atlético precisar de um volante, o Cuca tem batido na tecla sobre a necessidade desse jogador, fez com que especulassem essa alternativa. Eu fui checar com o pessoal do Galo e posso assegurar que apesar da fase do Jair, que só tem contrato no Vasco até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de julho e não tem conseguido ser titular, apesar disso, o Jair não faz parte dos planos do Galo. O Cuca precisa de um volante com mais intensidade, com mais capacidade de marcação e também com capacidade de percorrer mais espaços dentro do campo. Diante desse cenário, podemos descartar a volta de Jair ao Galo, apesar dele poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: o Jair cairia bem? Seria um bom acréscimo? Vale a lembrança também de que depois de passar por uma cirurgia que o tirou de campo durante boa parte da temporada passada, o Jair ainda não conseguiu atuar em alto nível. Muita coisa para falar, principalmente a diferença do Vasco jogando em São Januário e fora de São Januário. Isso não é de hoje, e não é de hoje que eu falo aqui, ó. A torcida do Vasco, ela é realmente um 12º jogador. Quando o Vasco estava no seu 2º ano na Série B, a torcida do Vasco pegou o Vasco e falou: sai dessa Série B que você não tem pra tu tá aí. Não foi mais ninguém. E hoje, mais uma vez, isso fica muito nítido, que a torcida do Vasco, ela é um diferencial. Se não fosse a sua torcida, o Vasco estaria desse jeito aí, como perdendo sempre, porque é o que faz fora de casa. Pedrosa, o que tá acontecendo? São times muito diferentes jogando dentro de São Januário e fora de São Januário. Os números explicam isso também. São 8 gols nos últimos 3 jogos fora de casa, 3 contra o Melgar, 3 contra o Corinthians e 2 contra o Ceará. Vale lembrar que hoje o Vasco tem 7 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. Se a gente for lembrar dos gols, muitos desses erros também, além de coletivos, são individuais. Contra o Santos, o Paulinho entrega a bola no pé do Tiquinho, o Barreal vai lá e crava. 2 gols contras, Hugo Moura e João Vitor. Contra o Corinthians, o João Vitor também cai completamente perdido ali no lance, em que o Memphis acaba indo na cara do gol. Ontem, o João Vitor, ele fez uma partida terrível novamente, porque esse lance aí, que ele cabeceia, é um absurdo, gente. Um zagueiro de Série A de Campeonato Brasileiro não pode cometer esse erro tão tosco como cometeu. E o Lucas Freitas, que também foi o companheiro do João Vitor na partida de ontem, o Pedro Raul estava atrás dele.
estava atrás dele. E o Lucas Freitas não consegue acompanhar o Pedro Raul. Mais uma vez, lançamento na área, João Vitor fica olhando e aí o Pedro Raul faz o segundo gol para tornar a história do jogo ainda mais cruel para o torcedor vascaíno de ter tomado 2 gols do Pedro Raul. Só que assim, se for olhar o lado coletivo, o Vasco não jogou absolutamente nada no primeiro tempo. Foi uma postura terrível do time do Carille. O senhor Paê, a revoar, tchau, um abraço, não joga nada quando joga como titular da camisa do Vasco da Gama, só consegue jogar ali os 20 minutos, aparece aqui, faz uma graça ali, mas quando inicia, que precisa chamar a responsabilidade, quando precisa ser a válvula de escape que o Felipe Coutinho estava sendo muitas vezes na saída de bola, não jogou absolutamente nada. E é -1 sem bola, porque não marca, finge que cerca. Na direita, o Garré também sentiu a sequência de jogos que ele teve e não jogou nada. Na esquerda, o Nuno ficou sobrecarregado e teve que sair no intervalo porque estava muito cansado também. No segundo tempo, o Vasco melhora. Estava 1-0 o Ceará já, o time melhora um pouco com as entradas do Ryan, do Jair, do Alex Teixeira e também do Adson. Se torna um time muito mais dinâmico do que estava sendo no primeiro tempo. E estava começando a parecer que ia empatar a partida. Um lance do Ceará, e aí a gente viu novamente a falha defensiva, não só do sistema, bagunçadíssimo do Fábio Carille. Se o Fábio Carille é técnico defensivo no Vasco da Gama, ele não se tornou mais nada disso. Ele parece até uma esponja. Você aperta, vai sair água, vai sair água. Essa é a sina do Vasco nessa temporada. E aí, logo depois, mesmo com o time jogando um pouco melhor no segundo tempo, o Verratti até cabeceia, ainda tem alguns minutos ali, o Vasco tenta criar algumas chances, mas muito mais na base do desespero do que na organização. Então, uma atuação terrível do Vasco, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo até melhora, mas que, novamente, o Vasco é prejudicado pela falta de ideias de jogo do seu treinador, pela forma que ele monta esse sistema defensivo e, principalmente, eu não vou ficar aqui culpando só treinador de futebol, só o Carille. Quem joga é jogador. Olha o lance do João Vitor no primeiro gol. Me desculpa, gente, o Carille não cabeceia a bola. Quem cabeceia é o João Vitor. O Carille não acompanha zagueiro. Quem acompanha é o Lucas Freitas. E se for olhar o Campeonato Brasileiro inteiro, é cheio de falha individual. Falha técnica que um jogador de Série A que ganha muito bem, não é pouco não pode cometer, na minha visão, dentro do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco ontem foi uma bagunça no primeiro tempo, melhorou ofensivamente no segundo tempo e continuou a bagunça no sistema defensivo com a cereja do bolo, que sempre vem sendo as falhas individuais dos seus atletas. Não tem técnico que dê jeito nisso não, tá? O que é? Peraí, Vini, aqui, ó. O que é uma foto pra acalmar o Pedrosa? Hã? Ai, gente! Vocês são muito irritantes. Sério, para com... Tá vendo? Fica de amizade com eles mesmo. Fica você de amizadezinha com eles. Olha o que eles fazem. Ele fez isso ontem. O que ele faz isso aqui? Pra ouvir a torcida. Fala aí, fala já mais. tá acostumado, né? Ô Vene Casagrande, eu vou escutar o Carille. Na volta eu quero fazer uma pergunta pra você. Fechou. Porque o Carille falou após a derrota fora de casa. Cadê? O que mais me incomodou foi a postura do nosso time. Né? A gente tem que saber onde nós estamos e respeitar onde nós estamos. Uma postura muito ruim. Melhoramos um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo principalmente. Uma postura muito ruim, um jogo lento. Não tratamos o jogo como uma decisão, como tem que ser. Venê, o Pedrosa trouxe aqui dia a dia o termômetro da permanência do Carille. E chegou na semana passada e falou, Fernando, olha só, o importante é ele fazer uma partida contra o Puerto Cabello e contra o Sport, né? Venceu as duas. Aí ficamos, será que foi? Será que não foi? E agora, o Vene Casagrande, o que você acha da situação dele? Porque essa não foi uma boa apresentação do Vasco, mas o Pedrosa trouxe um recorte aqui que tiveram muitas falhas individuais. Isso aí depende do treinador, perfeito? Só que a sequência do Vasco é muito pesada, Vene. Eu queria que você me desse a sua opinião em relação a essa manutenção do Carille. Você acha que ela vai acontecer? Qual você acha o futuro do treinador? A minha opinião é a mesma. É opinião, né? É a minha opinião. Bem antes desses 2 jogos aí. O Carille, ele tem prazo de validade no Vasco da Gama. Sério, Vene? Pra mim, não vai demorar para ele ser demitido. E eu vou ser bem sincero. Olhando a sequência que o Vasco da Gama tem pela frente, o Paquito terminou o bom VT dele dizendo: o Vasco continua tendo dificuldades longe de São Januário. Você falou isso no seu discurso. O Pedrosa mencionou muito bem que o Vasco encontra dificuldades quando não joga em São Januário. E a próxima sequência do Vasco da Gama é Flamengo no Maracanã, Campo Neutro. Cruzeiro fora de casa e Palmeiras também fora de casa, embora seja mando do Vasco da Gama, mas o Vasco vendeu esse mando para Brasília. Então, o que me faz crer
que o Vasco vai melhorar da água para o vinho, porque a apresentação que o Vasco teve ontem contra o Ceará é extremamente preocupante. E o Carille ele foi muito bem, porque ele criticou os jogadores. E a atuação dos jogadores foi horrível, horrível. O que o João Vitor fez ontem é assustador. Um zagueiro do nível dele, do custo que ele teve pro Vasco da Gama. E já tem idade, né? 26 anos. Mensalmente, com certeza, o salário dele não é baixo, deve ser um dos maiores salários. Olha isso! E ele fez o que ele fez ontem. É um absurdo. Então, o que me faz crer que o Vasco vai melhorar da água para o vinho, ele não tem muito tempo para trabalhar, para treinar os jogadores, vai ser na base de vídeo. E ele vai ter uma sequência extremamente dura. Então, acho que a vida do Carille no Vasco da Gama é questão de tempo de ele ser demitido. Isso aí, então, torcedor vascaíno. Será que está na hora mesmo de demitir o Fábio Carille, principalmente por não estar conseguindo fazer os jogadores entregar um bom futebol, né? Um bom desempenho com a camisa do Vasco? Os jogadores até tentaram, né, falar que estão com o técnico, estão jogando por ele, né, para manter o treinador no cargo, mas vimos uma partida muito apática do Vasco contra o Ceará fora de casa. É uma partida onde o Vasco não jogou muito bem e essa insistência na defesa com João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, essa defesa já passou dos limites de todo torcedor vascaíno aguentar. Essa possibilidade aí do Jair também ir para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro diz que não tem interesse em contratar o atleta. Você acha aí que o Vasco poderia ir se desfazer mesmo do Jair, negociá-lo novamente com o Atlético Mineiro ou com algum outro clube? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.